Olá, Deus abençoe você. Estamos aqui para mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Hoje é sexta-feira e, como toda sexta-feira, lá na igreja, por exemplo, é dia de libertação, é dia de fazer a faxina, para que no domingo o Espírito Santo possa entrar. Não apenas no domingo, né? Mas a qualquer momento em que a pessoa se arrepender verdadeiramente e se voltar para o Senhor Jesus. Então, esse vídeo aqui é uma oportunidade para a pessoa se libertar das mentiras do diabo, as mentiras do mundo, né? Que o diabo oferece através das coisas do mundo, se libertar disso tudo, vir a ser limpo pela verdade, pelo Espírito da verdade, e essa pessoa desejar ter uma nova vida com o autor da criação, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da verdade, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus, que é a palavra da verdade. Então você pode estar certo. Se você tomar essa decisão hoje mesmo na sua vida, se você, ao terminar esse vídeo, ou até mesmo parar esse vídeo aqui, nesse momento, você se colocar de joelhos, ou aí mesmo onde você está, e falar com Deus, falar com sinceridade e humildade com Ele, você pode estar certo. Você entregar a sua vida para Ele, a sua vida muda a partir de agora. Porque Ele é Deus de já, está escrito. Então basta um desejo de mudança, um ponto de justiça dentro de você, dentro do seu coração. E Deus vê isso. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê tudo, Ele tem olhos de fogo. Então Ele vê o que está dentro de você já. Então, mas Ele espera que sejamos o quê? Sinceros. Ele espera que venhamos até Ele. Por quê? Porque Ele veio até nós através do seu santo Filho, o Senhor Jesus, né? Que entregou a própria vida pela nossa salvação, pela nossa alma. Então, agora é a nossa parte, irmos até Ele, né? E tomarmos posse daquilo que nos é de direito. Não é por merecimento, ninguém merece nada, nem você, nem ninguém. Como é que a gente pode, o ser humano, sendo falho como é desde o princípio, merecer o Espírito Santo dentro de si, o Espírito do próprio Deus dentro de si? Não merecemos nada disso. Somos dignos de morte, dignos do inferno. Por quê? Porque falhamos desde o princípio lá no Éden. Escolhemos a morte, escolhemos saber, ter conhecimento do mal. Ali, quando Eva tomou aquele fruto, ela declarou que desejava ter conhecimento do bem e do mal, a diferença, né? Então, e Deus havia avisado, né? Que acarretaria morte, mas ela foi atraída por aquilo que já estava dentro dela, porque se não estivesse dentro dela, não teria acontecido. Amém? Então, a mesma coisa Lúcifer, ele estava lá no céu e ele se achou iniquidade dentro dele. E ele instigou essa iniquidade, ele alimentou isso. É tanto que fez o que fez. Mas olha o destino dele. Então, que a gente veja os exemplos e tantos outros exemplos que a Bíblia nos mostra para que possamos fazer a escolha certa a partir de agora. Amém? Deus não leva em consideração o seu passado quando você decide se arrepender, quando você decide se converter dos seus maus caminhos, né? Você mudar de rota. Isso é a conversão. O remorso é apenas um sentimento, uma tristeza com relação àquele erro, mas o arrependimento é quando você muda, quando eu e você mudamos de direção. Você estava caminhando para o leste. De repente você para no meio do caminho e decide caminhar para o sul. Você converteu o seu caminho. Então, é isso daí. Então, a gente vai continuar no capítulo 7, essa nova parte aqui, que é a possessão e as doenças. É incrível a quantidade de pessoas cheias de doenças que consultam os médicos e ouvem a tradicional frase: pode ficar tranquila, você não tem nada. Algumas teimam em fazer exames, mas esses nada acusam. A conclusão do médico é a mesma de sempre: mania de doença, impressão, etc.
Alguns chegam a encaminhar seus pacientes a um psiquiatra, né? Porque acha que está esquizofrênico, etc. Ao descansarem, entre aspas, né, no corpo de alguém, os espíritos demoníacos o contaminam, fazendo com que o sofrimento físico tome conta daquela pessoa, sobretudo da cabeça dela, porque eles querem atingir a cabeça para depois tomar conta do resto. Durante os anos do meu ministério, tenho notado que existem algumas doenças que caracterizam a possessão, e os sintomas são sempre os mesmos. Então aqui ele traz uma lista, certo? Dos 10 sinais de possessão mais comuns. São sinais, certo? Que ao longo do ministério dele, ele foi verificando, Sabe quando você dá um zoom, você se afasta um pouco e vê toda a situação de longe. Você começa a olhar, você começa a meditar, observar cada detalhe, cada circunstância. Muitas vezes eu busco fazer muito isso, né? Quando eu tô numa situação, eu busco me lembrar de cada detalhe, detalhes que aconteceram tal dia, né? As pessoas envolvidas, né? Cada coisinha, cada palavrinha dita, cada coisinha, porque isso tudo faz a gente ter entendimento, buscar o entendimento, e mais em Deus, né? A gente buscar o entendimento em Deus daquilo que está acontecendo. O que está acontecendo? O que é que tem nessa situação que pode me confirmar que ela é verídica, que ela é real? O que é que a palavra de Deus me diz, né? Os sinais que essa situação dá, né? Os detalhes, porque Deus é Deus de detalhes. Então, e quando a gente faz essa análise com Deus, quando a gente está conversando com Deus, quando a gente está expondo diante dele a situação, isso acalma a gente, isso traz uma paz, porque você está colocando ali diante de Deus, você está colocando ali na presença de Deus, você está conversando com Deus. Isso faz muita diferença. É melhor, é mais útil do que você ficar falando para outras pessoas, do que você ficar conversando com outras pessoas buscando a opinião alheia, né? Por mais que seja até um pastor ou um obreiro, etc. Mas se você fizer isso com o próprio Deus, com a fonte do saber, que é Deus, a fonte de sabedoria, ele sabe de tudo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe da situação, mas você está ali procurando se integrar daquilo dali, é a sua vida, né? E Deus, ele está totalmente inserido na sua vida. Então, você busca com Deus a solução, você fala, olha, pai, isso daqui, olha essa palavra aqui, esse pensamento aqui que veio na minha mente, olha só isso. Então, isso daí vai fazendo a gente se limpar. A gente limpa a nossa mente, a gente limpa o nosso coração de algum sentimento suspeito, né? Qualquer sentimento ruim que possa vir. Então eu busco, pela misericórdia do Senhor, e eu creio que foi um ensinamento do Espírito Santo, né? Estar fazendo sempre isso, colocando diante dele tudo que acontece ao meu redor. Amém? Então, veja como que o autor, né, que é o Bispo Macedo, que escreveu esse livro, que ele dá aqui o testemunho dele para com o ministério, né, dele, a obra que ele faz, que é a vida dele, né? Então, ele constatou isso, 10 sinais de possessão mais comuns. O nervosismo, a pessoa nervosa demais. Agora, não são coisas isoladas, né? Pensa assim, que não são cada sintoma assim isolado. A pessoa só tem o medo. Às vezes a gente sente medo, né? Todo mundo pode sentir medo. Todo mundo pode, vamos dizer assim, desmaiar, né? Aconteceu alguma coisa ali na saúde e a pessoa desmaiou. Aconteceu um desmaio. Ou tem acontecido desmaios, mas não tem acontecido as outras coisas. Isso quer dizer que a pessoa está possessa? Não.
Mas a junção disso daqui, um ou outro caso, um ou outro sintoma, né? Nervosismo, o que não tá aqui também, que a gente pode ligar ao nervosismo, a ansiedade, né? A pessoa tá ansiosa, a pessoa tá agoniada o tempo todo, dores de cabeça constantes, a pessoa sempre tem muita dor de cabeça, ela pode dormir, ela pode tomar remédio, ela pode fazer o que for, mas a dor de cabeça tá lá o tempo todo, né? Que aqui a batalha espiritual acontece aqui. Insônia, não consegue dormir, às vezes vem um medo com relação à noite, né? Vai chegando a noite, vai chegando a hora de dormir, a pessoa vai temendo, vai ficando com medo, né? Eu lembro, por exemplo, no meu caso, eu tinha medo quando vinha chegando a noite. Quando anoitecia, eu tinha que dormir, né? Mas vinha um certo medo. Porque o medo é um espírito e tá aqui. Depois da insônia é o medo, né? O medo é um espírito. O medo vem da dúvida, né? Você tem a dúvida. Você não tá seguro. Você tem uma sensação de que você não tá seguro. Então vinha esse medo. Eu ligava a TV, tinha uma TV no meu quarto e olha só, né? Não é bom. Dizem que não é bom ter TV no quarto. E realmente, né? Me veio o pensamento aqui agora. O quarto é feito para dormir. Não, nada contra quem gosta de TV no quarto, né? Mas veio esse pensamento aqui agora. O quarto é feito para dormir. Pensa aí, para que é feito o quarto? O quarto é para você descansar, é para você estar ali, é uma intimidade, né? Que você tem, é o seu quarto. E logo a gente lembra daquela passagem do Senhor Jesus, que ele disse, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, né? Então ali o quarto representa intimidade, o quarto representa algo assim, privado, né? A pessoa tá ali privada, então o que a pessoa vai fazer ali naquela privação, né? Que seja saudável para si, que seja útil para si. Mas se relacionar com Deus, porque é isso que ele mais deseja com cada um de nós, né? Ele quer que a gente deseje isso também. Então, intimidade, certo? Então eu tinha medo, eu ligava a TV e eu botava um filme, alguma coisa, aí ficava até 10 horas da noite. Aí quando ia terminando o filme, quando eu sabia que estava terminando, ou uma programação da TV também, ai, vinha aquele pensamento, eita, agora eu tenho que desligar a TV. Eu tenho que desligar a TV para dormir. Aí pronto. Eu orava, eu falava com Deus, só que ainda não estava liberta, ainda não tinha me convertido de verdade. E eu tinha isso, entendeu? Às vezes me trancava no quarto também, com um monte de pensamento rodeando a minha cabeça, enfim. Olha, vida sem Jesus é tormento. A pessoa pode dizer que é a pessoa mais feliz do mundo. Se ela não tem Jesus, ela tá mentindo. A verdade é essa. Desmaios, aí vem o medo, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, principal aqui, por quê? Porque quem fica incitando já tá mostrando quem é, né? O anjo da morte. E o diabo sabe que se a pessoa ir nessa, né, de se suicidar, não tem mais jeito para ela. Ela vai pro inferno. Então ela tirou a própria vida. Não tem mais solução. Você acha que Judas Iscariotes não tá lá no inferno agora? Até hoje? Tá. Ele tirou a própria vida. Doenças que os médicos não descobrem as causas. A gente vê muito isso nos testemunhos. A pessoa vai fazer o exame, faz todos os exames, não encontra nada, mas ela tem sintomas. Ela sente as coisas, ela sente dor, etc.
mas não tem diagnóstico, né? Visão de vultos ou audição de vozes, vícios, depressão. Então, isso daqui, vou fazer como pastor, isso aqui é a cara de Satanás. Visão de vulto, vício, depressão. Por quê? Porque a depressão é um vazio na alma. A depressão, ela tá na alma. Essa alma, ela precisa se alimentar, ela tá morrendo. De dentro para fora. Dizem que a depressão é uma dor que você faz de tudo para não sentir ela. Você até pode se cortar, você pode tentar afligir o próprio corpo para você é preferível para você sentir a dor do corpo do que a dor na alma, né? Então a pessoa tenta se distrair com alguma coisa, outras ficam trancadas no quarto o dia todo, não tem vontade de ir para nada, nem tomar banho, comer, se relacionar, se isola. E é isso que o diabo quer. A pessoa sozinha é mais fácil para ele comandar a mente dela. Então a gente vê que tudo isso é espiritual. São coisas, são doenças, são sintomas espirituais, né? Os vícios, a gente sabe, né? Que todos os vícios, assim, tem um espírito ali. É espiritual, fica excitando a pessoa. E eles têm nomes, né? O vício da cachaça, Zé Pilintra. O vício do fumo, preto velho. Cada um tem um nomezinho. Com certeza tem o da pornografia, o da, né, feitiçaria. Todos os tipos de vício, né? Você imaginar. Então, é espiritual. Mas o nome de Jesus é mais poderoso. Quase todas as pessoas que nos pedem oração e sofrem de um ou mais desses males são possessas. Não estamos afirmando quase todas as pessoas que nos pedem oração, quase todas. Não estamos afirmando que todas as pessoas são endemoniadas, mas a maioria que apresenta os sinais mencionados manifesta um espírito demoníaco após a oração da fé. E outra, né? É só a questão assim da gente pensar. Se a pessoa, ela tá longe de Jesus, ela tá, então, à mercê do mal. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é salvação. Deus, o nome de Jesus quer dizer Deus é salvação. Então, se a pessoa não tá nos caminhos de Jesus, se ela não tá seguindo Jesus, se ela não tá se relacionando com Jesus, com Deus, automaticamente ela tá onde? Ela tá nas mãos do diabo. A verdade é essa, gente. Vai fazer mais o quê? Se só tem dois caminhos para seguir. Então, quando a gente não conhecia Jesus, a gente estava nas mãos do diabo. A gente estava à mercê dos espíritos imundos. Por mais que a pessoa nunca tenha manifestado na igreja, depois de uma oração, mas tinha demônio ali. Então, é uma coisa assim que a gente... É só pensar um pouco, entendeu? Porque Jesus é a luz. Se não tem a luz, as trevas estão tomando de conta. Por mais que elas não se manifestem. Então, essa questão. Jesus é o único caminho, é a única salvação que a gente tem. Acabou. Não tem por onde. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer caridade, você pode fazer o que você quiser para tentar diminuir os pecados. Mas nada vai adiantar se o sangue de Jesus não lavar você. Se a misericórdia do Senhor não chegar até você. E chega, entendeu? Mas tem que haver uma conversão, uma decisão da pessoa. Querer ser livre, querer tomar posse da salvação. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então tem muita gente por aí que conhece, que acha que conhece Jesus, que diz, eu creio. Não, você for perguntar, você crê em Deus? Creio. Mas continua na prostituição, na orgia, na bebedeira, na feitiçaria, enfim. Entende? Então, não adianta você declarar uma coisa e você fazer outra. Não adianta você falar uma coisa e você viver outra coisa. Você dizer que conhece o autor da vida, mas você vive com o autor da morte. Então, portador da morte. Então,
Não adianta, entendeu? Então, tem que haver conversão, tem que haver arrependimento. Arrepender-se do quê? Que a gente é pecador, que a gente necessita de um Salvador. Se arrepender do tempo que a gente passou sem Jesus, sem Deus. Se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, a gente olhar pra gente mesmo e enxergar, meu Deus, tem misericórdia de mim. É isso aí. E buscar fazer a coisa certa. Toda doença tem algo que a faz existir e se desenvolver. Toda doença tem algo que a faz existir e se desenvolver. Se a pessoa sofre de uma ulceração na pele, por exemplo, essa doença é provocada por um micro-organismo que, embora só possa ser visto com auxílio de microscópio, é um ser vivo, né? A gente sabe que os seres vivos, né, os organismos vivos, eles, já tá dizendo, né? Eles têm vida, então eles vão provocar alguma reação ali. Do mesmo jeito da gente, né? A gente é um ser vivo, é um organismo vivo. Então tem reação. Ele não tá morto, né? Aquela coisa, morto não glorifica a Deus, morto não faz nada. E é desse ser vivo que o espírito de enfermidade se apossa. Mas quando a pessoa toma um remédio eficaz, o micro-organismo morre. O espírito de enfermidade deixa aquele ser microscópico e a doença acaba. Então eles se apossam daquele bichinho, daquele micro-organismo que está ali, provocando a doença. Então, interessante, né? Ele se apossa do bichinho que está causando a doença. Se é um câncer, por exemplo, se é alguma coisa, uma úlcera. Já vi casos da pessoa até vomitar ali na reunião, né? Porque o espírito falou, eu tô colocando, não sei se era uma úlcera ou se era um tumor, eu tô colocando essa enfermidade aqui nela. Aí o pastor fez a oração e mandou ele tirar todo o lixo de dentro dela. Aí ela vomitou, né? A pessoa vomitou e tudo mais e colocou para fora aquilo que estava sendo gerado pelo espírito maligno. Tudo para matar aquela pessoa. Outra situação também que eu lembro foi num domingo. A mulher, ela não conseguia ter filhos, né? Já tentava e disseram que ela tinha não sei o que no útero, né? Tinha alguma coisa ali no útero que estava impedindo ela de ter filho. O pastor fez a oração, a mulher manifestou e o espírito confessou tudo que estava colocando ali para ela não ter filho, para gerar divisão no casal, etc. Então, para você ver, né? É guerra. Então, tem casos, né? Casos e casos. São muito comuns os casos em que a doença é mental. O espírito... Não, pulei aqui. Existem demônios que têm prazer em se apossar de um verme para atuar no corpo de uma pessoa e lhe fazer mal. Não é de se estranhar que ao ordenarmos ao demônio alojado em alguma parte do corpo de uma pessoa que sai, a pessoa fique curada. O mesmo poder o mesmo poder que desaloja um demônio da mente de alguém pode também desalojá-lo de um micro-organismo. São muito comuns os casos em que a doença é mental. O princípio citado anteriormente também se aplica aqui. Podemos afirmar que nem todo doente é endemoniado, mas com certeza todo endemoniado é doente. Quando não é fisicamente, é espiritualmente. E muitos manicômios estão cheios de pessoas fisicamente sãs, mas espiritualmente doentes. Porque o espírito é a mente, né? O espírito é a parte lá que pensa, raciocina. Infelizmente, eles se apossam da mente, né?
Alguns aproveitadores ou sensacionalistas ainda dão ênfase a essa farsa, indo nos programas de televisão e rádio, bem como nos jornais, dando apoio à patifaria e à imundície que estão por trás disso tudo. Eu não entendi. Sensacionalistas ainda dão ênfase a essa farsa. Enfim, essa parte aqui da doença mental, né? Basta uma visita aos consultórios psiquiátricos para se verificar que os pacientes, muitas vezes jovens e inteligentes, são pessoas que foram desgraçadas por essa prática. Tem gente que a gente vê, né, que de tanto estudar, de tanto, né, às vezes se isola e pensa só nisso, né? Pessoas inteligentes, pessoas, né, que aí acabam, filho, se a pessoa dá atenção a tudo, menos a Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, não dá certo. Perante nossa sociedade. Se o povo brasileiro tivesse os olhos bem abertos contra a feitiçaria, a bruxaria, a magia e outras práticas inseridas na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Kardecismo, que vivem destruindo a vida e os lares, poderíamos ser um país bem mais desenvolvido. Só que existe também um engano, né, espiritual. O diabo, ele tá aí para enganar, né? Então, distrair as pessoas e tudo mais, para que as pessoas tirem o foco das coisas espirituais, da palavra de Deus, enfim. Aí gera tudo isso, né? A pessoa fica longe dos caminhos de Deus, é enganada pelo diabo e seus demônios e o povo acha que é tudo normal, né? Não considera o espiritual. E é isso que o diabo quer, né? O diabo quer que o povo ache que ele nem existe e ele continua aí destruindo vidas, almas, etc. Então, a gente para por aqui. O próximo vídeo vai ser sobre possessão parcial e total. E depois disso, a gente termina mais um capítulo, certo? Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa ter ajudado você em alguma coisa. Se gostou, deixa o like e compartilhe para outras pessoas, tá bom? Você vai estar fazendo, ajudando para que a verdade chegue a mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.